Bom dia! Hoje eu acabei lendo ontem, né, ouvindo em audiobook, um livro que chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Esse livro, ele é bem interessante, né? Napoleão Hill foi um cara que estudou há mais de 20 anos toda a vida de pessoas bem-sucedidas e trouxe pra gente tudo que ele aprendeu com essas pessoas aí que se deram bem na vida, né? Esse livro, assim, ele faz uma entrevista com o diabo e descobre, né, quais são as formas com que o diabo chega na gente e a gente tem que fazer diferente para que a gente consiga atingir o sucesso. O diabo diz que controla as pessoas, 98% das pessoas são as pessoas que são alienadas, né? São as pessoas que não têm o que fazer, não têm um propósito na vida, elas são aquelas que sempre fazem sempre a mesma coisa, porque elas são movidas pelo medo. Que tipo de medo? O medo da saúde, por exemplo. As pessoas têm medo de ficarem doentes e aquilo vai consumindo elas, né? Só que elas nunca fazem nada para mudar aquilo, né? Por exemplo, se eu tenho medo de ficar doente, por que eu não me alimento melhor? Por que eu não faço um esporte, né? E assim por diante. Outros dois tipos de medo seriam o medo da pobreza e o medo da morte. É assim, essas são as armas, o medo que o diabo usa para entrar nas nossas mentes e nos manipularmos para a gente sempre ter aquela vida, não vamos dizer fracassada, mas aquela vida mediana que a gente vai empurrando com a barriga e quando vê já passaram anos de vida aí. Como que é essa parte do medo da pobreza? O diabo ele tenta tirar dinheiro das pessoas, fazendo com que elas tenham que trabalhar cada vez mais, sempre para pagar as contas, as dívidas, mantendo aquela vida, né? Aquela corrida dos ratos, né? A gente sempre tenta trabalhar para pagar as nossas compras, as nossas dívidas e deixando de viver e de empreender, de mudar o caminho para encontrar alguma coisa que pague realmente muito mais além do dinheiro, né? É assim que ele tira a mente do ser humano para pensar. Ele deixa o ser humano sem pensar, somente agindo para vivendo aquele dia a dia. Mas é pensando. As pessoas que pensam muito e são fora da caixa, essas pessoas, teoricamente no livro ele diz que o diabo não chega nelas, porque elas pensam e elas são positivas, elas têm ação, atitude e não caem nessas armadilhas aí do medo que o diabo aplica dentro da vida das pessoas. Então faz o seguinte, escreve aí todos os medos que você tem e junto com esses medos já escreve o porquê você não deve ter medo e o que você vai fazer para matar esse medo. Como a própria dica da saúde, se você tem medo de ficar doente, se tem medo de alguma coisa assim, eu sempre tive um medo muito grande de perder algum movimento ou algum dos meus sentidos. Então o que a gente faz? A gente se alimenta bem, a gente faz esporte, a gente acorda cedo, a gente dorme bem, tudo para contribuir para a gente ter uma vida mais saudável no decorrer dos anos que vão passando das nossas vidas. Mas beleza, como que a pessoa se torna alienada? Né? Porque ela nasce, a criança nasce e, pô, ela vai ser pobre o resto da vida dela? O diabo pega exatamente isso. Quando a criança nasce, ele já induz a família a criar dentro do cérebro dessa pessoa, dessa criança, coisas anteriores, né, de outras vidas, outras famílias, né, a descendência dela, a ser e seguir aqueles padrões que a vida daquela família está vivendo. Então, raramente uma pessoa que nasce no meio, tem os pais, uma família grande, consolidada, ela vai sair daquilo e vai pular para o nível superior, mudando totalmente a cabeça, né, pensando positivo e seguindo os traços que elas devem seguir positivamente. Não tendo medo, excluindo o medo da vida, aplicando somente energias e pensamentos positivos na vida dela, muita fé, e com isso são os hábitos dessas pessoas, porque uma criança que nasce assim, ela pode mudar de vida, né? Se ela quiser, mudando os hábitos, olhando que aquele hábito que ela está tendo de se alimentar mal não é um hábito correto. Então, se ela muda aquilo, independente se a família continua se alimentando mal, ela mudou aquele hábito, ela consegue seguir mudando, né, alterando os padrões da vida dela. Um hábito ruim acarreta em outros hábitos ruins. Então descubra todos os hábitos ruins que você tem na sua vida e mude eles para o bem. Por exemplo,
o cigarro, a bebida. Esses são hábitos que implicitamente entram dentro da nossa vida e nos fazem muito mal. Então a gente já descobriu que são pessoas alienadas, que são as pessoas que o diabo tenta buscar, né? Então nós não podemos ser como elas, então a gente tem que matar os nossos medos de alguma forma. Descobrimos que o que causa, o que transforma uma pessoa em uma pessoa alienada são hábitos negativos, então pensamentos negativos, vivências negativas, tudo isso ocasiona a pessoa ser uma pessoa alienada. E como que a gente muda isso agora? Como que uma pessoa alienada deixa de ser alienada? Mudando seus hábitos negativos para hábitos positivos, né? Pega todos os seus hábitos negativos aí, alimentação, cigarro e assim por diante, transforma tudo em coisa boa, né? Em energia positiva. E como que eu mudo meus hábitos? Tendo um propósito. Quando você tem um propósito, você consegue alcançar todos os seus objetivos, porque você sabe que você tem que trabalhar esses hábitos positivos na sua vida para chegar nesse seu propósito. E o que é propósito? A pessoa não é alienada quando ela tem um propósito de vida, um objetivo de vida. E ela quebra em micro-objetivos. Cada objetivo desse aqui é um traçado, é um caminho para chegar naquele propósito dela. Qual o propósito? Eu quero ajudar 100 pessoas da minha cidade que passam fome, ou seja, é um propósito seu, tá? Identifique qual é o propósito que você vai lutar. O que faz você acordar antes do relógio para realmente trabalhar e buscar alguma coisa? É isso, esse é o propósito. Se você está acordando todo dia, bem antes do relógio, para trabalhar nesse seu propósito, quer dizer que você está no caminho certo. Só que tem que ser bem definido. Você tem que trilhar vários objetivos, pequenos objetivos aqui, né? Para chegar no seu propósito. Deu errado? Volta, corrige aqui todos os objetivos, mude aqui o traçado, crie outros objetivos, mas nunca mude o propósito. E assim você diariamente vai mudando seus hábitos, vai criando hábitos bons, porque sabe que vai contribuir com você e você vai perceber no seu corpo que você está mudando e vai chegar no propósito. E com isso, ele pegou 7 dicas, né, que ele entendeu com o diabo e falou, puta, então eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou elencar aqui então o que eu tenho que fazer para ter uma pessoa bem-sucedida, né, e não ser entregue ao diabo ali. Acredito que seja realmente uma brincadeira que ele faz, né? O diabo seria uma pessoa que não teve sucesso, uma pessoa que ainda continua ali na mediocridade, realmente tem coisas negativas na vida dela. Uma pessoa negativa, ela é uma maçã podre, né? Ela vai poluir outras maçãs. Então a gente tem que sempre melhorar a vida de todas as pessoas para a gente mudar a sociedade inteira, né? Então vamos lá, 7 dicas. A primeira é a autodisciplina. A autodisciplina é realmente sentar e falar assim, eu tenho propósito já. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar 4 horas sobre mercado financeiro de São José do Rio Pardo? Beleza, eu vou sentar por 4 horas todos os dias sem pular nenhum e entregar aquilo, aprender aquilo. Isso é autodisciplina. Você vai se blindar e vai falar, eu vou fazer isso todos os dias, faça chuva, faça sol. Eu faço vídeos todos os dias durante a semana. Não pulei nem um dia desde quando eu comecei. Isso é uma autodisciplina. Aprender com a adversidade. O que é isso? É olhar quando você fracassa, você leva um tombo, você não chegou no seu objetivo, é não desistir. Quando você não desiste de alguma coisa, você vai conseguir, e já é uma semente. Quando você fracassa, é uma semente do sucesso. Você vai pegar, vai aprender com esse fracasso que você teve e vai melhorar e vai aplicar e você vai chegar no seu propósito de qualquer jeito. O Ayrton Senna falava isso, né? Que é na adversidade, enquanto uns desistem, outros batem recordes. Então, assim, todo mundo sabe como o Senna era batalhador ali na pista, né? E é isso que a gente traz como lição. Ele fala o 3 é o fracasso mesmo. Você não pode se sentir fracassado. Você tem o fracasso, que é quando você se entrega e fala, beleza, não vou conseguir. E tem o fracasso, que é que ele termina. Falou, eu fracassei, só que agora eu vou levantar e vou mudar o caminho. Mudou o caminho, você vai chegar no propósito. Nunca coloque um fracasso para te deixar negativo, e sim como uma oportunidade, uma semente para criar novos caminhos. 4, influência do ambiente. Eu acho que o ambiente ele é muito propício para te trazer uma coisa negativa ou positiva na sua vida. Então, se você é a junção de 5 pessoas que estão à sua volta. Então, sempre ande com pessoas mais bem-sucedidas, pessoas do bem, pessoas que estão dando certo, que você também vai ser parte dessas pessoas. 5 é o tempo.
Então tudo exige tempo. Não estou conseguindo, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Não desista, tudo é a longo prazo. Como eu sempre falo, você coloca 10 mil reais numa ação e no mercado de ações, você quer que ficar rico em um ano? Não, não vai. Tá? Muito difícil isso acontecer. Daqui 10 anos uma empresa se consolida e é aí que você ganha dinheiro com ela. Tudo é a longo prazo. Então não se preocupe, o tempo é nosso amigo. Harmonia. O lugar tem que estar em harmonia. As pessoas à sua volta tem que estar em harmonia. Você chega, você vê gente brigando o tempo todo, você tem que sair desse lugar. Tá? Você precisa de lugares não tóxicos, né? Lugares que vão te fazer bem. E a 7 e última é a cautela. Nós temos que ter cautela em tudo, né? Quando você traça objetivos, você precisa saber aonde você está pisando. Por isso que a gente quebra em micro objetivos até chegar no propósito. Porque aí você consegue saber que você tem um caminho definido. Se deu errado em uma das partes, escolha outro objetivo aqui, micro objetivo, para continuar no trilho, no caminho que você tinha proposto. Isso é cautela. Porque quando você pega e fala, vou fazer e não tem um objetivo, um plano, a chance de fracassar, de não chegar no seu propósito é altíssima.